Bom, aqui eu tenho o Excel do computador, né? E aqui eu vou ter o Excel do celular, ainda está carregando aqui. Aqui no computador, gente, observem uma coisa. Eu tenho as colunas referenciadas como letras, certo? E as linhas referenciadas como números. E aqui eu tenho uma linha de grade, né? Essa linha de grade aqui, ela só serve de referência para quem está criando a tabela. Isso aqui não aparece caso vocês façam uma impressão, se vocês forem imprimir. Sim. Quando, por exemplo, se eu falar aqui, célula G8, né? Olha lá, ó, G, eu venho na coluna G, na linha 8, olha lá, ó. Ele até mostra ali um pouquinho mais escuro, ó, G8, que eu estou naquela célula. Então, na tabela inteira, ele só vai ter uma célula G8, assim como se eu falar D2, ele vai ter uma só. Se eu falar F5, ele vai ter uma F5 só. J8 ou J10, ele vai ter uma só. Então, essa é a referência do Excel na hora que eu for trabalhar com a parte de tabela. A mesma coisa aqui no Excel do celular, ó. Coluna A, B, C, D, E, F, G, tal, linhas também, mesma coisa, ó. E7, se eu clicar em outra, ele me referencia ali, me deixando em destaque, né, ó, G5. Isso daqui vai ser importante, que eu vou, depois quando eu explicar as fórmulas, vocês vão entender bem o que significa essas células aí, como que elas vão aparecer nas fórmulas lá, né? Quando vocês forem estar utilizando. Pode ver que o Excel do computador aqui, ó, ele não tem todas aquelas ferramentas que tem ali em cima no Excel do computador, tá vendo? Ele é bem mais simplificado. Mas se for observar, ele tem as ferramentas aqui embaixo. Não quer dizer que o que eu faça no computador, eu não consiga fazer no celular. Eu consigo fazer as mesmas coisas nos dois Excel, tá? Tanto do computador, tanto do celular. O que acontece, observem aqui, ó, eu tenho uma setinha aqui, né? Essa setinha, ele vai aparecer, ó, grupo fonte, aqui, ó, da fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, as bordas, né? Cor do preenchimento, cor da fonte, organização, mesclar células. Então, eu tenho várias funções aqui, né? Nessa setinha. Aqui no computador, eu também tenho todas elas, ó. Grupo da fonte aqui, para mim alterar o tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado, organização, mesclar célula, grupo de número aqui. Então, eu tenho todas as características aqui, certo? Vou começar aqui pelo Excel do computador, que é mais simples. A primeira tabelinha vai ser mais ou menos uma revisãozinha do que a gente fez na aula passada aqui. Tu não chegou a participar, que a gente fez um boletim, né? A gente fez um boletimzinho escolar, que é matérias, primeiro trimestre, segundo trimestre. Vocês assistam primeiro tudo que eu vou fazer, para depois tá produzindo. Acho que vai ficar mais fácil para vocês produzirem o conteúdo depois, tá? Sim, Terceiro trimestre e média. Olha só, observa que eu cheguei a escrever trimestre completo, só que ele não apareceu o R e o E aqui, justamente porque eu não tenho espaço suficiente na minha coluna. Como é que eu faço para ter esse espaço suficiente? Observem bem os ponteiros do Excel, né? Ó, quando eu estou na célula, né? Cliquei na célula, essa célula que eu selecionei. Se eu vim na borda da célula, ele me dá um estilo de setinha. Se eu vier na extremidade da célula, ele me dá outra setinha. Se eu for em cima da coluna, ele vai me dar outra setinha, outro estilo de setinha. Se eu vier entre uma coluna e outra, ele vai me dar outro estilo de setinha com umas flechinhas laterais aí, né? Então, para mim dimensionar o tamanho da coluna, aumentar o tamanho que ela tem, eu clico duas vezes. Entre uma coluna e outra, nessa setinha aqui, ó, quando ele aparecer, clicando duas vezes, ele já me dá o tamanho necessário para aquela coluna.
Mas também eu posso fazer da seguinte forma. Posso clicar e puxar. Aí eu consigo fazer o tamanho que eu quiser. Ele tanto dá uma referência lá em largura e em pixels, né? Ele me dá essa largura. Outra coisa também que é muito importante a gente estar fazendo quando a gente está trabalhando com tabela é o seguinte: a gente tem que deixar ela o máximo profissional possível para as pessoas que iriam utilizar a tabela conseguir usar. Imaginem só eu ter uma tabela de uma contabilidade ou uma imobiliária, por exemplo, que ela tem em torno de 1.000 linhas e umas 20 colunas cheias de dados lá, né? Muitos números, esse tipo de coisa. Então, assim, ó, já vi muitas pessoas utilizarem régua ou até mesmo outra folha sulfite ali para estar se referenciando, saber em que linha que está e qual que é o conteúdo daquelas linhas, né? Então, para que eu facilite a pessoa que irá utilizar a tabela, eu consiga facilitar ela, eu iria intercalar a tabela com cores. Ficaria muito mais fácil intercalar as linhas. Quer ver? Deixa eu fazer aqui, vou colocar umas matérias aqui. Pronto. Aí aqui vou aumentar o tamanho da coluna. Olha só, eu intercalar com cores que eu digo seria isso aqui, ó. Seleciono a minha tabela, a minha linha ali. Como essa daqui é a primeira linha de referência, né? Eu coloco numa cor um pouquinho mais escura. Depois eu seleciono de baixo, vou colocar numa corzinha um pouquinho mais clara aqui. Opa, coloquei na mesma cor. Aqui, ó, coloco numa cor um pouquinho mais fraca, só para deixar ela bonitinha, tá vendo? Isso aqui ajuda muito a pessoa que for analisar a tabela, ela só simplesmente observa a linha que ela tá. Aí fica muito mais fácil dela conseguir coletar as informações ali dentro. Lembrando que eu comentei que essa linha de grade, caso eu imprima, ela não iria aparecer na impressão, né? Então, o que que eu devo fazer? Na minha tabela, para que ela apareça as linhas que eu tenho aqui no grupo fonte, eu tenho bordas, né? Tenho vários estilos de bordas aqui. Eu posso colocar aqui, ó, todas as bordas, ele já automaticamente já vai riscar todas as linhas. E aí eu posso fazer também a parte de enfeitar, né? Fazer uma coisinha mais bonitinha. Eu posso colocar tipo uma borda mais espessa para simbolizar o título da tabela e uma borda mais espessa na tabela inteira. Então ela fica, ó, com um contorno mais forte e uma linha em cima também mais forte. Estão vendo? Só vou colocar algumas notas aqui. Quando vocês forem fazer, gente, vocês não precisam copiar as mesmas notas, nem nada disso, tá? É só uma referência qualquer ali para vocês, porque o que vai ser importante realmente vai ser as fórmulas que a gente vai fazer aqui. Então, vou mostrar aqui no celular, né? Vou mostrar como faz aqui no celular também, mesma coisa, né? Matérias. Colocar algumas matérias. Lembrando que, se vocês forem colocar uma nota quebrada, tipo um 7,5, um 8,5, alguma coisa assim, aí vocês coloquem com vírgula, vocês não coloquem com ponto, tá? Porque a vírgula ela vai representar o número quebrado e o ponto ele vai representar, na verdade, a casa do milhar, né? Então, ó, aqui, ó, vocês podem ver que eu não tenho o tamanho suficiente também ali, ó. Mesma coisa no Excel do computador, eu não tenho o tamanho suficiente, só que aqui é um pouquinho diferente. Eu não tenho como dimensionar a coluna aqui, né? Puxando de um lado para o outro. Então eu vou aqui embaixo, ó, quando eu clico na coluna, ele vai aparecer. Eu fiz uma linha a mais ali sem querer. Pronto, já tirei a linha.
Olha só, aqui na coluna, quando eu clico na coluna, ele vai aparecer aqui um raiozinho com duas setinhas. Isso aqui serve para mim dimensionar e ela pegar o tamanho exato ali, ó, que nem no computador, dando aqueles 2 cliques do computador. Mesma coisa. Agora, para mim selecionar a tabela, né, a primeira linha, eu tenho que usar essas bolinhas aqui que são um pouquinho maiores. Para mim estar selecionando, no caso no touchscreen do celular, né? Ó, selecionando, consigo selecionar. Aqui embaixo eu tenho o baldinho de tinta. Clicando no baldinho de tinta, mesma coisa, consigo pintar. Pintando elas aqui, eu já consigo dar aquela referência que eu falei, né? Ó. Aí depois o que eu fiz lá no computador foi o quê? As linhas, né? Seleciono toda a tabela. Aí aqui no Excel ele não aparece as bordas aqui como ferramenta. Mas aqui na setinha, ó, se eu clicar, ele vai aparecer mais ferramentas, diversas ferramentas, né? Aqui eu vou ter a ferramenta de bordas, ó. Clicando lá nas bordas, ele vai aparecer também os mesmos estilos que eu tenho lá no computador. Então aqui eu venho em todas as bordas, ó. Vou lá selecionar também a primeira linha, para mim colocar uma borda mais espessa, para ficar mais bonitinha. Vamos lá. Selecionar aqui também a tabela inteira, para mim também colocar borda espessa. Olha lá. Ficou igual a minha tabelinha do computador. Olha lá. Mesmo trabalho que eu consigo efetuar no computador, eu vou conseguir efetuar também no Excel para o celular, certo? Aqui também eu vou dar algumas notas aqui também. Nota lá em cima da legenda da tabela. Certo. Fiz a tabelinha, tranquilo. Olha só, aqui vamos explicar a fórmula aqui no computador, né? Seria o quê? Uma fórmula de média. Tem algumas maneiras para mim fazer essa fórmula, né? Então, ó, uma maneira delas é eu escrever igual média, abrindo parênteses ali, ó, posso selecionar os valores que estão na linha. Ele vai me dar a referência. Lembra que eu falei das células? B2, D2, G5, essas coisas assim? Olha só. Igual média, abrir parênteses, ele vai me dar referência. Ó, B2, ó, B da linha 2. O 2 pontos, ele significa um até. Então, B2 até D2. O que ele vai fazer? Ó? B2 até D2. Tá vendo? Quando eu der um Enter, ele vai calcular a minha média. Eu também posso estar fazendo uma fórmula um pouquinho diferente, que seria tipo uma fórmula mesmo matemática, deixando só o igual aqui, né? Clico na nota, mais a próxima, dividido por 3. Desta maneira aqui, gente, daria errado. Por que que daria errado? Porque o Excel, ele vai respeitar a matemática. Multiplicação e divisão primeiro, soma e subtração em seguida, né? Então aqui, ó, quer ver? Deixa eu dar um Enter aqui. Olha, ele já deu uma média 11. Não teria como dar uma média 11, daria uma média errada. Impossível o aluno ter 4, 5 e 6 e conseguir uma média 11. Por que isso? Porque ele primeiro fez aqui, no caso, ó, a D3, que seria essa célula aqui, ele dividiria 6 por 3. Depois ele faria a somatória dos outros dois, porque ele efetuaria a divisão primeiro. Então eu tenho que usar a regra da matemática. Quando eu quero que ele faça somatória antes, eu tenho que colocar os parênteses para ele efetuar a somatória primeiro, para depois estar efetuando a divisão. Olha lá. Agora sim ele conseguiu fazer certinho. Ó.
4, 5 e 6, média 5. Tranquilo. Tem outra maneira também que eu posso estar fazendo essa fórmula, que daí já é uma função aqui, ó, do menuzinho do próprio Excel, ó, lá em cima. Ó. Eu tenho um botãozinho chamado autossoma. Quando eu clico na setinha do autossoma, eu tenho algumas fórmulas aqui, ó, as principais, né, as que são mais utilizadas aí. Não quer dizer que elas são as únicas, aqui eu tenho mais funções, eu tenho uma porção de fórmulas, né? Formas lógica, de texto, banco de dados, tudo isso. Inclusive, banco de dados dá para mim consultar em cima de um banco de dados que eu possa ter em um site ou alguma coisa assim. Eu tenho a de lógica, que a gente também vai aprender a fazer fórmula C e algumas outras que tem aqui dentro, tá? Mas isso não vem ao caso agora. Eu vou utilizar aqui a fórmula de média. Quando eu clico, olha, já me cliquei em média lá, ele já aparece para mim, ó, igual média, ele abriu parênteses e ele já pré-determinou para mim os valores que estão acima. Não é a média daqui que eu quero tirar, é a média da linha. Então é só eu selecionar a linha, olha lá, ó, B4 até D4. Beleza, dou um Enter. Observem que o que ele fez aqui na célula de cima, ele me deu uma setinha verde. Quando ele dá uma setinha verde, é porque está acontecendo alguma coisa que o Excel acha que está errado. Quer ver? Ó? Clicando em cima lá, ele vai aparecer um balãozinho com um ponto de exclamação. O erro que o que ele está deduzindo é o quê? A fórmula nesta célula é diferente das fórmulas nesta área da planilha. Por quê? A fórmula de cima é média, a fórmula de baixo é média. Por que essa fórmula é diferente? Então, o Excel ele deduz que poderia estar errado. Isso é muito útil, porque se eu fizer uma tabela com umas 1000 linhas, imagina se eu errar lá no meio uma célula lá, fiz uma fórmula errada. Imagina se eu vou ter que conferir as 1000 linhas, 20 colunas, por exemplo. Não, então ele já me deduz com um erro. Caso eu tenha certeza que isso está certo, é só eu clicar no balãozinho, que ele vai me dar algumas opções, né? Posso copiar a fórmula de cima ou até mesmo ignorar o erro. Como eu sei que está certo o que eu fiz ali, eu vou ignorar esse erro, justamente para ele ver que está certo. Mas vamos continuar aqui, fazer média, seleciono. Essa é a maneira mais simples, tá? Lá com o botãozinho de soma lá, ó, autossoma, clico em média e seleciono a linha que eu quero. Essa é uma das maneiras mais simples, tá? De fazer ali, bem tranquilo. No Excel do celular, a mesma coisa. Ó. Quando eu clico aqui na célula, ele vai aparecer o quê? Ele tem um FX lá em cima. E ele também tem aqui, ó, quando eu clicar na célula, ele aparece o FX lá embaixo também. Quando eu estou com o cursor piscando nela, para mim poder escrever. Eu sempre utilizo aqui em cima, que ele sempre está aparecendo, tá? Clicando aqui, ó, observa que ele aparece soma, média, contar números. E aqui também ele tem as outras fórmulas também que tem no Excel lá que eu mostrei no computador. Aqui a gente vai utilizar de média. Ó, ele já dá lá ó, igual média e me dá uma referência num 1, num 2, num 3, 3 pontinhos, né? Não num 3, 3 pontinhos aqui. Então, eu tenho que selecionar, né? Ó, eu clico lá na primeira, ó, ele já vai me dar em azul B2, né? Eu venho aqui nessas bolinhas aqui, puxando para frente. Deu um erro aqui, peraí. Puxando aqui a minha seleção, ó, consigo selecionar, certo? Ó, B2 até D2, igual no computador, igualzinho. Aí eu venho aqui nesse símbolozinho de certo, beleza, coloquei ali a média. Vem FX de novo, média. Então, essa é a maneira que eu tenho para fazer no celular. Bem simplificado também. Não tem muita dificuldade de estar fazendo a média de um boletim pelo celular. Então, deixa eu terminar ela aqui.
média. Beleza. Ó, terminei, certo? Mesma coisa, olha lá. Ó. Computador celular, consigo estar fazendo a mesma coisa, tá? Não tem diferença nenhuma. Só tem diferença apenas mesmo das ferramentas do programa e o modo que eu aplico isso, né? Eu tenho também... Aqui ele deu algumas dízimas, né? 0,5,333, 4,667, 5333 aqui de novo. No computador aqui, ó, eu posso deixar tipo só 5,3, né? O normal de uma nota. Aqui no grupo número, esse grupo número aqui, ó, eu tenho duas ferramentas aqui, que seria, ó, diminuir casas decimais ou aumentar casas decimais, caso eu queira aumentar, só que no caso aqui iremos diminuir as casas decimais para ele aparecer só a vírgula, caso for uma nota quebrada com apenas um dígito, né? No do celular a mesma coisa, ó. Lá na célula ele deu 667, né? Posso estar diminuindo também. Aqui embaixo ele tem essa função de tá diminuindo os números da vírgula ali para mim deixar só os números necessários. Tranquilo, né? Até aqui fácil. Beleza. Aqui embaixo eu tenho um maisinho aqui que eu posso criar uma nova planilha. Tem versões do Excel que já, por padrão, ele já vem 3 planilhas, né? Seria 3 planilhas mesmo que eu iria usar hoje. Mas também tem um mais, caso eu queira criar mais do que 3. Aqui, no caso, eu vou apertar o mais para criar mais uma para mim. Segunda planilha, eu acredito que ela é ainda um pouco mais fácil do que o boletim, que seria trabalhar em cima de contas, um planejamento de contas familiar, né? Por exemplo, ó, contas, a diferença, ó, do Excel do computador, ó, janeiro, né? Janeiro. Lembra que eu mostrei para vocês que dá para movimentar a célula quando eu utilizo aqui, ó, pegando na linha da borda da célula, eu consigo movimentar ela. Observem também que no computador aqui, ó, na extremidade, no canto inferior direito da célula selecionada, ele tem um quadradinho pequenininho preto ali, ó. Preto não, da cor do contorno da seleção, né? Se eu botar o mouse em cima, ele vai me dar uma setinha preta, uma cruzinha preta ali, ó. Significa que eu estou em cima da alça de preenchimento, porque isso aqui, ó, se chama alça de preenchimento. Qual que é a função disso daqui? Eu tenho essa alça só no computador, tá? No celular eu não tenho essa alça, porque pelo touchscreen eu não conseguiria também fazer tantas modificações assim como eu consigo com o mouse do computador. Essa alça de preenchimento serve para o seguinte: se eu clicar nela e puxar, observa, ó, embaixo ele está me dando uma referência a fevereiro, março agora, abril, maio, né? Ó, ele me autocompleta com os valores. A mesma coisa, digamos, se eu botar um número aqui, né? Vou botar um número, vou puxar na alça de preenchimento aqui, ó. Ele vai copiar o número igualzinho, só que ele me deu um balãozinho aqui, né? Quando eu clico nesse balãozinho, ele me diz lá, ó, você quer o quê? Copiar a célula, preencher série, pegar só a formatação ou quer pegar sem formatação nenhuma? No caso, essas duas aqui dificilmente é usada, tá? É usado mais essas duas primeiras aqui, ó. Preencher série. Vamos lá, 1, 2, 3, 4. Se eu pegar a alça de preenchimento, puxar para trás, vai me dar o balãozinho de novo. Preencher série, ele vai dar números negativos. Se eu pegar ela, puxar para cima, mesma coisa. Preencher série, negativos. Puxar para baixo, preencher série, positivos. Essa função eu tenho no computador apenas, tá? No Excel do celular ela já não aparece. Então aqui também eu vou colocar algumas contas. Certo. Aqui embaixo eu vou colocar um total.
para mim saber quanto que eu terei de contas no final do mês, né? Qual seria o meu total. Aqui eu vou colocar alguns valores também. Valores qualquer, tá? Só para efetuar a somatória. Então aqui, ó, mesma coisa, né? Vou selecionar também, vou pintar a minha tabelinha. Aqui, ó, no computador eu tenho outra função também que facilita. Seria o que, ó? Seleciono uma linha, segurando a tecla Ctrl, eu consigo selecionar outra e outra, ó, intercalando. Então fica fácil para mim pintar intercalando elas, né? Ó, intercalei as linhas, ficou muito fácil. Seleciono a tabela inteira e pego as bordas. Show, fechou aqui, fechou. Preenchimento fácil, mesma coisa no Excel do celular, ó lá. No Excel do celular eu consigo vir aqui, ó, esse primeiro botão aqui é um botão para mim criar planos, planilhas, né? Ó, clico aqui, ele vai ter um maisinho lá no final. Clico nesse maisinho, ó, planilha 1, planilha 2, criou a planilha 2. Vou fazer aqui contas. Aí aqui eu terei que digitar janeiro, fevereiro, março, abril, água, luz, telefone, internet, aluguel total. Uma coisa, vou dar aqui alguns valores. Coloquei alguns valores ali. Mesma coisa também, ó, seleciono, né, a minha linha. Venho no baldinho de tinta aqui para fazer um preenchimento. Eu não consigo, não tenho Ctrl para fazer mais rapidamente, selecionando mais de uma linha ao mesmo tempo para fazer a pintura. Então eu tenho que fazer uma a uma mesmo, dando um pouquinho mais de trabalho. Certo? Aí aqui também eu vou selecionar a tabela inteira. Vou colocar as bordas aqui nas ferramentas, mais ferramentas, bordas, colocando todas as bordas, show de bola, né? Feita igual a do computador, como vocês podem ver. Para mim fazer a fórmula, gente, muito simples, mais fácil do que a outra ainda. Clico aqui na setinha, como é uma soma dos valores mensais, é só eu clicar aqui em soma. Ó, clicando em soma, ele já vai me referenciar B2 até B6. B da linha 2 até B da linha 6. Selecionou o intervalo. Muito simples. Também posso fazer igual, soma, abro parênteses e seleciono. Seria manualmente. Ele faria a mesma coisa. Também posso fazer igual, clico na primeira, coloco o símbolo de mais, na segunda, o sinal, e assim vou clicando nas próximas. Observa que cada um ele me dá uma referência de cada uma cor diferente. E aqui na fórmula, a mesma coisa. Me dá cada uma cor diferente já para mim estar conseguindo observar isso. Por que ele me dá essas cores? Isso aqui vocês vão ver quando a gente entrar em fórmulas mais avançadas, que a gente for colocar uma fórmula dentro da outra, esse tipo de coisa. Vocês vão observar que às vezes a fórmula fica grande realmente e as cores vão ajudar muito para vocês terem um bom entendimento. Mas o jeito mais fácil de fazer é aquele de vir lá na autossoma lá, ó, soma, ele vai aparecer aqui os valores e eu consigo dar um OK. Mesma coisa, ele me deu lá aquela setinha verde, porque aqui eu fiz ela diferente, né? Não quer dizer que esteja errado. Eu posso ignorar o erro. Beleza, ignorei o erro ali, ó.
Show de bola, certo? No Excel do computador, do celular, a mesma coisa. Clico lá, vou lá no FX, né? Vou usar uma soma. Aqui ele não me referencia fazendo uma autoseleção acima, então eu vou ter que selecionar manualmente mesmo. Opa. Consigo selecionar elas. Eu errei aqui. Apertei o apagar antes de dar o Enter. $10-0 para o meu mouse. Seleciono aqui. Ó, aí dou um Enter. Poxa, meu Deus do céu. De novo. FX, soma. Clico lá. E puxo. Ah, esqueci do detalhe, não é com Enter aqui. É com esse botãozinho de certo aqui, né? Por isso que não estava dando certo. Soma. Clico lá na tabelinha. Posso selecionar a coluna inteira. E aí vem no sinalzinho lá. A mesma coisa também eu posso fazer a fórmula colocando o igual, né? Ó, igual, aí eu posso clicar ali, coloco o sinal, clico na segunda, coloco o sinal, na terceira, na quarta e na quinta linha. Olha lá, ele também vai me referenciar por cores, cada uma cor diferente. Feito isso, tá certo, eu dou um OK. Daí aqui eu vou colocar a fórmula de soma. Observa que quando eu terminar aqui, ele não vai dar aquela setinha verde, deduzindo que poderia estar errado, né? Nem nada disso. Ó, aqui ele passa direto. Então isso é uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção caso a gente faça alguma delas errado, né? Para a gente estar conseguindo efetuar isso daí. Tranquilo? Olha só, mesma coisa que eu fiz lá no computador, consegui fazer no Excel do celular também. Lembrando que estou trabalhando com valores monetários, né? Um R cifrão não tem aqui na tabela. Só que no grupo número eu posso mostrar para o Excel que são valores monetários. Por exemplo, eu seleciono todos os valores aqui para trabalhar com valores monetários, ó, formato de número de contabilização. Clicando aqui, ó, ele vai aparecer já o R cifrão, que seria português, né? Ó, o euro, em inglês o dólar, né? A gente vai usar o R cifrão. Caso vocês queiram usar o dólar, ou caso quiser usar o euro, né? Ele vai mostrar o símbolo na frente. Justamente porque se eu colocar R cifrão e um número depois, quando eu fizer a fórmula, ele vai dar um erro. Ele vai dar um erro porque não tem como ele fazer uma fórmula uma somatória de letras, né? Ele só vai analisar os números. No do Excel do celular, a mesma coisa. Ó. Selecionar aqui. Vamos procurar a ferramenta que eu utilizei. Opa, que eu utilizei aqui, né? Que seria ó, um formato de números. Clicando ali, ele vai aparecer ó, o que, que eu quero: geral, número, e vai ter várias aqui para baixo. Ó. Eu quero de moeda, né? Ó, moeda. Clicando em moeda, ele já vai me dar tudo com R cifrão ali. Bem fácil. Essa eu acho que ainda é mais fácil do que o boletim, tá, gente? Vamos para a terceira tabela. Agora eu vou complicar um pouquinho. Ó, terceira tabela, certo? Eu vou fazer aqui o mesmo boletim, ó. Matérias. Vou dar uma abreviada aqui para ficar mais fácil. Olha só, intercalei
onde eu vou colocar as notas, juntamente com onde eu vou colocar as faltas. Intercalei os dois. Então, intercalando tudo ali, ó, matérias. Também vou abreviar aqui as matérias. Para ficar mais simples. Vamos lá, vou selecionar aqui a minha tabela. Eu vou colocar as bordas aqui nela. Vou colocar aqui também as cores para ficar mais profissional. Olha lá, ó, segurando o Ctrl, já consigo selecionar duas linhas para me facilitar. Cor mais fraca, né? Ó, já preparei ali. Vou dar aqui as notas. 45 não tem como. Ó, coloquei vou colocar as faltas aqui também. Ó, certo. Aí agora eu vou colocar aqui a fórmula, né? Um pouquinho diferente, porque deixa eu só alterar aqui a nota, vou colocar 10, 10 e 10, para vocês entenderem. A média de 10, 10, 10 era para teria que dar 10, né? Então aqui, ó, igual média, abro parênteses. Se eu selecionar, não vai dar certo, porque ele vai tirar a média juntamente com as faltas no meio. Quer ver? Vou dar um enter aqui, ó. 5,3 não teria como, porque ele tirou 10 nos 3 trimestres, né? Então, algo está de errado aqui. Seria o quê? Observe. Quando eu tenho que intercalar as notas, ó, igual média, abro parênteses. Clico na primeira, aí eu aperto ponto e vírgula, clico na segunda, observa que ele já me referencia com cores diferentes, ponto e vírgula, clico na terceira. Nunca, depois de terminar de selecionar as três, coloquem mais um ponto e vírgula, tá? Porque, ó, vou até colocar o ponto e vírgula aqui para vocês verem, porque ele vai deduzir que aqui, depois desse ponto e vírgula, como eu não selecionei nada, seria como se fosse uma nota zero. Ó, ele deu 7,5, tá vendo? Porque tem um ponto e vírgula a mais. Então, ó, eu teria que selecionar só o que eu quero, sem adicionar ponto e vírgula no final, para ele dar corretamente o resultado. Posso fazer também com lá o autossoma, clicando em média, ó, selecionando de cima, mesma coisa, ó, clico aqui. No computador, também tenho a vantagem do Ctrl. Se eu segurar o Ctrl, depois de eu selecionar o primeiro e clicar nas outras, eu não preciso estar colocando ponto e vírgula, ele já vai fazer automaticamente, tá? E eu também posso fazer daquela maneira, igual, já vou abrir parênteses aqui já para respeitar as regras da matemática. Dividido por 3. Olha lá, deu a média certinho. Beleza? Então vamos lá. Média. Clico na primeira, segurando o Ctrl, já clico nas outras. Coisinha bem simples de fazer. Ou escrever média, abro parênteses, clico na primeira, segurando o Ctrl nas outras. Podem ver que ele deduziu que estaria errado, porque a fórmula está diferente. Simplesmente vou ignorar, porque eu tenho a certeza que aquilo ali está certo, né? Aqui nas faltas eu posso fazer também, ó, igual soma, abro parênteses, clico na primeira, dou um ponto e vírgula, clico na segunda, dou um ponto e vírgula e clico na terceira. Quando eu der um enter, ó, fez a somatória das faltas. Posso fazer também só com o igual aqui, ó, igual esse mais esse mais esse. Não preciso fazer equação nenhuma. Beleza, dou um enter, ele já vai fazer a somatória. Posso também utilizar a soma. Olha, já seleciono de cima aqui, que não seria o correto. Venho aqui, posso também segurar o Ctrl e clicar nas outras.
Então, ó, fazer aqui que é o mais simples, seguro o Ctrl, clico nas faltas, beleza. Vamos lá, autossoma, clico na soma, clico na primeira nota, segurando o Ctrl, clico nas demais, certo? Mesma coisa lá, ó. Deduziu que poderia estar errado, não quer dizer que está. Posso ignorar o erro ou mesmo copiar da célula de cima. Se eu copiar da célula de cima, ó, ele copia de cima respeitando a linha que ele está. Observem, ó, respeitou a linha que ele estava, ó, C3, E3, G3, ó, C3, E3, G3. Então ele acaba fazendo isso daqui. A única coisa que ele fez foi tirar a cor, né, da minha linha, porque eu acabei copiando da de cima. Então, só pinto de novo lá, ó. Show de bola. No do Excel do celular, mesma coisa. Vou criar mais um plano. Clico no mais aqui, ó. Aí eu vou começar a criar ela, ó. Matérias, né? Vou abreviar aqui também. Abreviar. Então, aí eu abreviando aqui, vou colocar média, colocar total de faltas, né? E aí eu vou colocar aqui as matérias, matemática, história, geografia, inglês. Vocês podem fazer as matérias que vocês quiserem, dar as notas que vocês quiserem, tá, gente? Só uma pequena referência. Vou fazer a mesma coisa, vou dar o 10, 10, 10 na primeira aqui, para vocês verem caso R, né? Então, daí eu vou colocar aqui os valores, né? Aqui os valores. Opa, 54 não. Ó, aí o que eu vou fazer também, vou pintar, né? Para ficar uma tabelinha bonitinha, com as cores, pintando com a tabelinha bonitinha aqui. Vou intercalar também as linhas, para ficar de um bom entendimento para quem for usuário dessa tabela. Vou selecionar aqui, ó, tudo, né? Seleciono tudo. Vou colocar as bordas para ficar bonitinho, né? Colocando as bordas aqui, ó, ele superou o tamanho um pouquinho da coluna lá. Vou só dimensionar ali para ficar no tamanho da célula. Também vou dar algumas faltas pro pessoal aí. Então, vou colocar as faltas. Olha só. Certo. Agora aqui, ó, vocês observem que no computador ele foi fácil de ser feito. Aqui no Excel do celular é um pouquinho diferente a maneira da fórmula, tá? Mas bem pouquinha coisa, ó. Eu vou lá no FX, que seria função, né? Fórmula, vou usar da média, caso estou na coluna da média. Ó, ele me referencia no 1 já, né? Agora eu vou usar os outros, quer ver? Clico no primeiro, clico no num 2, ó. Tem que apertar no num 2 para ele ter a próxima referência. Clico no próximo, clico nos 3 pontinhos e clico no próximo. Ó, ele já me referencia um em cada cor. Dou um OK. Ó, show de bola, já me deu média 10, né? Mesma coisa eu vou fazer com as outras. Tem média, ó, no 1, clico no próximo, no 2, 3 pontinhos, clico no próximo, show de bola. Então, OK. Aí agora eu vou fazer também para todos os outros, né? Simples, seguindo esta regra de clicar lá em cima sempre para me usar como referência. Por quê? Se eu fizer a seleção como eu fiz lá a primeira mostrando do computador, tipo assim,
ele já vai dar errado, porque ele vai tirar uma média junto com as faltas, né? Ó, referência desta maneira não ficaria correto. Então, ó, eu coloco da maneira correta. Vamos na fórmula de novo, para a gente terminar. Aqui a fórmula que eu vou usar da soma, mesma coisa, ó, só que agora nas faltas. Sempre referenciando lá em cima, clicando, né? Como vocês estão usando o touchscreen no celular, vai também ter que clicar lá para conseguir apertar com o dedo, né? E lembrando, tá, gente? Ó, por exemplo, aqui, ó, digamos que vocês cliquem em uma célula errada. Ele só vai travar a célula para mim poder clicar em outra quando eu usar a referência lá em cima, né? Ó, pulei a referência, agora ele consegue aparecer a outra. Então, fica bem simples de eu não estar errando, né? Ó, caso eu erre, posso voltar na de trás também, ó. Cliquei na de trás, ó, pode ver que ele já está me dando a possibilidade. Ó, digamos que eu fiz isso, ó. Errei, né? Ficou o vermelho lá embaixo. Como é que eu faço para corrigir? Posso clicar no C10 lá, ó, no vermelho. Posso clicar lá que ele vai alterar, certo? Sem problema. Então aqui soma, de novo, primeiro, segundo e terceiro. Então, ok. Show de bola, certo? Beleza, gente? Tranquilo aí? Essa daqui vai ser o exercício para a gente estar produzindo aí, tá, gente? Essa daqui, essas 3 planilhas aqui. Vou até tirar um print aqui para colar no... aqui para vocês terem uma referência. Vamos lá, a primeira. Essa tecla que eu utilizei, gente, de atalho para tirar o print, é uma tecla de atalho do próprio Windows, tá? Do Windows 10. Entre o Ctrl e o Alt tem aquele símbolo do Windows. O Windows Shift S, ele aparece aqui, ó. Eu posso selecionar onde eu quero e eu consigo tirar o print para tá simplificando. Beleza? Olha lá, ó. Print. Tirar mais um print da terceira tabela aqui. Para vocês estarem com essa referência. Beleza, gente?